Bom, então vamos lá. Nós já estudamos aí, bem no começo desse nosso curso, né? Vamos lembrar aí, acho que foi a reunião número 5, que falamos sobre a constituição espiritual do homem. E foi ali que aprendemos o básico de todas as dimensões do universo, né? Nós vimos aí as dimensões e os nossos diferentes corpos espirituais que constituem o nosso universo interior. E aí, se ainda tiver alguma dúvida, né, a respeito desse tema, ou quiserem recapitular, podem assistir as gravações das nossas reuniões que subimos lá no YouTube. Né? Depois, eu não sei se o Bruno tem aí, depois eu vou mandar para você, Bruno, o link do YouTube, que tem as reuniões anteriores gravadas aí. E é muito importante conhecer bem sobre a nossa constituição interna e espiritual, né? Ainda que no princípio, né, esse conhecimento seja puramente teórico, mas mesmo assim ele nos ajuda aí a visualizar e a compreender melhor sobre as influências que o mundo espiritual tem sobre o nosso mundo físico. E também o contrário, sobre as influências que o mundo físico tem sobre o mundo espiritual. Porque o mundo físico e o mundo espiritual são interdependentes. E talvez já saibamos disso, né? Ou talvez não. Mas existe um intercâmbio constante de energias que se mesclam e se movem de uma dimensão para outra, dos nossos corpos sutis para os nossos corpos mais densos e vice-versa. E tudo isso nos afeta diretamente, sem que tenhamos a consciência disso. Essas energias afetam a nossa saúde, o nosso humor, até mesmo o nosso karma. E conhecer todos esses processos e esses elementos que constituem o nosso universo interior é justamente o primeiro passo para nós podermos aí influenciar esse intercâmbio de energias. Então, o estudo dos chakras, né, que vamos estudar hoje, é um tema que jamais foi reconhecido pela medicina e pela ciência tradicional. Porém, sempre foi amplamente estudado e documentado nos textos hinduístas védicos e em outros textos orientais antigos. Se a ciência materialista e a medicina elas voltassem a atenção e se dedicassem ao estudo dos chakras e da nossa constituição espiritual, muitas enfermidades físicas, mentais, psíquicas, poderiam ser efetivamente curadas e até mesmo evitadas. Mas hoje em dia, felizmente, existem muitos livros, muita literatura e muito conteúdo aí na internet sobre os chakras. É certo também que existe muita fantasia por aí. Temos que ser criteriosos e cuidadosos aí em nossas investigações. O mestre Samael, ele fez um trabalho maravilhoso de estudar, experimentar, de vivenciar e documentar em detalhes aí nos seus livros todos os pontos essenciais sobre a constituição espiritual do homem e também sobre os chakras. O mestre Samael, ele tinha a consciência desperta. Ele tinha todos os seus corpos espirituais, astral, mental, corpo causal, plenamente desenvolvidos. Ele sabia manejar todos esses corpos. Ele tinha a consciência para fazer as suas investigações em todas essas dimensões espirituais. E esse foi justamente o ensinamento, né, que ele nos deixou aí nos seus livros. E, ao mesmo tempo, ele também nos deu as práticas, né, as chaves, para que nós mesmos pudéssemos comprovar na prática todo esse ensinamento que ele deixou. E essa é a prática que vamos estudar hoje, né, do desenvolvimento dos chakras.
A palavra chakra, ela tem origem sânscrita, né? E é uma palavra que significa roda ou círculo. Os chakras, eles são os centros energéticos nos corpos espirituais do homem. E cada um dos 7 corpos, né, que nós vimos, cada um dos 7 corpos do homem possui esses centros energéticos. Na verdade, existem centenas de chakras conectados aí nos diferentes corpos sutis do homem. Hoje nós vamos estudar alguns deles, né, que seriam os principais, os mais conhecidos. A documentação que existe disponível por aí, né, que nós vamos buscar aí pela internet, fala normalmente em 7 chakras maiores, né, e vamos estudar esses hoje. Mas existem muitos outros chakras menores, como, por exemplo, nos rins, nos pulmões, no fígado, no baço, pâncreas, nos joelhos, até nas nossas mãos e nos nossos pés, existem chakras. Os chakras, eles se alimentam com o prana. Já falamos disso em reuniões anteriores. O prana é a energia vital. A energia vital, ela circula, entra, né, em nós, e circula através do ar, e circula pelos todos os nossos corpos sutis, através dos nadis, que são pequenos cordões, tubos ou canais que conduzem essa energia vital, a energia prânica, entre os diferentes chakras ou centros magnéticos do corpo. Existem também os chakras, existem também os nadis principais e os nadis menores. E assim como para visualizar as nossas veias, artérias e vasos capilares do nosso corpo conduzem o sangue, né, pelo corpo físico entre os órgãos, os nossos nadis também são os canais etéricos e semitéricos que conduzem as energias vitais pelos nossos corpos sutis. Então, os nadis, eles conectam e interconectam cada ponto de energia do nosso corpo, cada chakra, cada centro vital dos nossos corpos sutis. E segundo a literatura hindu antiga, existem 72 mil nadis, 72 mil nadis no ser humano. Mas hoje vamos focar e estudar mais sobre os chakras. E aí, em uma reunião posterior, vamos estar detalhando um pouco mais aí sobre os nadis. Como podemos ver aqui na tela, né, existem 7 chakras principais que estudamos aí na anatomia espiritualista. Esses chakras, eles são, né, usando aqui os nomes em sânscrito e lendo na ordem que colocamos aí, é de baixo para cima, né, do inferior até o superior. Então, seriam os chakras Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Esses chakras, eles são verdadeiras preciosidades, maravilhas da natureza, né? Parecem flores aí maravilhosas, conectadas à coluna vertebral dos nossos corpos espirituais. Né? Então, vemos aqui nesse desenho aqui, colocamos, né, para ilustrar, 2 desenhos, para ter uma ideia. Vemos aqui a nossa coluna vertebral e conectado pelos nadis, né, esses cordões aqui são os nadis, vemos os chakras, né? Então, aqui o chakra inferior, né, que é o Muladhara, se projeta para baixo, e os vários chakras do corpo humano. E essa é uma outra ilustraçãozinha aqui para mostrar como os chakras saem da coluna e se projetam, né, os seus feixes de luz, os seus nadis se projetam para fora do corpo espiritual.
Bem, cada um desses 7 chakras, ele é, ou pelo menos deveria ser, né, um verdadeiro templo de luz nos nossos mundos internos. Esses 7 chakras são os 7 candelabros de ouro do altar do Senhor, que fala na Bíblia. Ou também correspondem às 7 igrejas do Apocalipse de São João, que também fala ali na Bíblia. Os 7 chakras, eles são representados na mitologia cristã pelas 7 igrejas do Apocalipse. Né? Vamos falar o nome dessas igrejas daqui a pouco. E esses chakras, eles têm um papel muito importante nas iniciações de mistérios maiores. Eles representam marcos de santidade que nós vamos alcançando conforme nós vamos avançando na iniciação. Agora, atualmente, devido à nossa conduta egóica, esses chakras estão bem enfraquecidos. Os nossos chakras, muitas vezes, estão tão debilitados que praticamente não existe nenhum brilho, nenhuma luminosidade. Todas as igrejas da nossa coluna vertebral, né, as igrejas do Apocalipse que falamos, estão apagadas, escuras. E agora, se queremos fazer luz e começar a iluminar essas igrejas do nosso universo interior, esses templos de luz, temos que eliminar o ego, melhorar a nossa conduta e praticar a alquimia sexual. Hoje, na reunião de hoje, nós vamos aprender como restaurar, equilibrar, como curar e intensificar a atividade dos nossos chakras. Porém, valeu aqui o aviso, né? Se a nossa conduta continuar grosseira, né? Se alimentamos sempre as nossas paixões bestiais, aí é claro, podemos fazer os exercícios que forem, mas os chakras continuarão debilitados, né? Porque os chakras se debilitam devido à nossa condição de consciência, né? Os nossos egos debilitam os chakras. Então, temos que, para a atividade desses chakras se intensificar mais e mais, temos que desenvolver, expandir a nossa consciência. Né? Eliminar o ego e expandir a consciência. Agora, também temos que dizer que o poder máximo, o poder total dos chakras, somente será conquistado ou conquistamos quando praticamos a alquimia sexual corretamente. E aí é quando Kundalini, a serpente sagrada dos nossos poderes, ela sobe pela coluna vertebral. E aí aquela luz de Kundalini, o poder de Kundalini regenera totalmente, ilumina as igrejas da coluna vertebral e acende, regenera todos os chakras dos nossos corpos. Então vamos estar falando disso aí também mais para frente. Bem, vamos agora estudar a síntese de cada um dos 7 chakras principais, né, conforme listamos aí anteriormente. Vamos entender aí as suas localizações, as suas características e alguns dos seus atributos. Então, vemos aqui nessa figura na tela, né, essa aqui é a representação do chakra, Muladhara. Mas temos que entender que essa é somente uma simbologia hindu, né, para a representação dos chakras. É um símbolo. O aspecto real dos chakras não tem nada a ver com esses símbolos, né, como vimos anteriormente na outra ilustração. Porque esses símbolos, eles somente ilustram os atributos dos chakras. Né, alguns atributos como as cores, os poderes, as energias, né, que são representadas aqui por essas letras em sânscrito.
né, que vemos em todos os símbolos dos chakras, vemos essas letras aqui. Agora, clarividentemente, esses chakras se assemelham mais às duas figuras que mostramos aí no slide anterior, né, como feixes de luz que se projetam para fora do corpo. Bem, feita essa pequena observação, vamos estudar então o primeiro chakra, seguindo aí a sequência anatômica de baixo para cima, né, o chakra Muladhara. Muladhara é o chakra básico, o fundamental. E ele corresponde no cristianismo à igreja de Éfeso, do livro do Apocalipse. Esse chakra, ele está conectado bem na base da nossa coluna vertebral, no osso coxígeo. E ele pende, né? Ele pende, fica pendurado da base da coluna como uma flor caída, né? Apontando para baixo, se projetando ali para baixo pela região do períneo, entre o ânus e os órgãos sexuais. O chakra Muladhara, ele é formado por 4 raios de luz, ou 4 nadis, né, que se assemelham aí a 4 pétalas. Por isso que ele tem essa representação aqui com uma flor de 4 pétalas. Muladhara está relacionado com o Tattva Prithvi, que é o elemento terra. Lembrando que os tattvas, eles são derivações do éter. E o mantra síntese desse chakra é Lam, né, o mantra raiz do chakra, Lam. Como dissemos antes, cada chakra ele representa uma igreja, né, uma verdadeira catedral da nossa alma. E ele é regido nos nossos mundos internos por uma divindade, ou também dissemos anjo atômico. Cada chakra é regido por um anjo atômico, uma divindade. O regente do chakra básico é a deusa Shakti, Kundalini, ou chamada Dakini, né, em alguns textos hindus, chamam a divindade desse chakra de Dakini. O chakra Muladhara é onde reside Kundalini, a serpente mágica dos nossos poderes, né, que está aí em forma latente em todos nós, em todo ser humano. E ali nesse chakra, Kundalini dorme. Kundalini está adormecida em si mesma, enroscada em si mesma como uma serpente, 3,5 vezes. Essa é a simbologia de Kundalini. E Kundalini dorme nas pessoas comuns e correntes, e nos fornicários, em todos aqueles que profanam a energia sexual sagrada do Espírito Santo. Em contrapartida, Kundalini desperta e sobe vitoriosa pela nossa coluna vertebral, ou pela coluna vertebral de todos aqueles que praticam a alquimia sexual sagrada. Nós vamos estudar esse tema do Kundalini já na próxima reunião, que será a reunião número 15. E esse chakra Muladhara ele tem o poder do fogo sagrado. Ele alimenta todos os outros chakras e nadis do corpo espiritual. O próximo chakra é Swadhisthana. Né? Swadhisthana, esse é o nome em sânscrito. No Ocidente, ele é conhecido como chakra prostático, ou chakra uterino nas mulheres. Né? Prostático nos homens, uterino nas mulheres. E de forma genérica, ele pode ser chamado de chakra sexual. Esse chakra representa a igreja de Esmirna, no Apocalipse de São João, da Bíblia. Ele se localiza justamente na região da próstata no homem e na região do útero nas mulheres. Então vejam aqui que interessante, né? Como muitos homens na idade avançada sofrem de problemas na próstata, às vezes até alguma forma de câncer.
E muitas mulheres também, né, com a idade, elas sofrem de complicações no útero. E isso se deve, né, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ao desequilíbrio desse chakra, né, do chakra sexual. Então, os abusos, o mau uso do sexo, né, a postura psicológica que temos com relação à sexualidade, a pornografia, o consumo aí de pornografia tão comum hoje em dia aí na internet, entre os adolescentes, os adultos, tudo isso afeta a saúde do chakra sexual e, consequentemente, reflete no órgão físico, né, que é o próprio chakra no corpo físico. Nesse caso aí, a próstata ou o útero. Esse chakra ele projeta 6 nadis, ou raios de luz. Por isso que o símbolo que vemos na tela aqui aparece como uma flor com 6 pétalas. E o tato que se relaciona diretamente com esse chakra é Apas, que é o elemento água. O mantra síntese desse chakra é Vam. E a divindade regente dessa catedral é Varuna, ou Hakini. E quando desenvolvemos esse chakra, né, desenvolvemos ele totalmente, ele nos dá o poder de viajarmos conscientemente em astral. Então, quem quiser desenvolver essa capacidade de sair em astral, pode trabalhar com esse chakra, que ajuda bastante, né? E quando temos aí esse chakra saudável também, em equilíbrio, isso também nos ajuda a controlar as nossas energias sexuais. O terceiro chakra é Manipura. O nome comum desse chakra aqui no Ocidente é chakra umbilical, ou também chamado de gástrico, ou plexo solar. Esse chakra representa a igreja de Pérgamo, né, que é a terceira igreja a qual João escreveu a sua carta no livro do Apocalipse. A localização desse chakra é na região do umbigo. Né, o nosso umbigo, esse chakra umbilical, o umbigo ele é como se fosse uma antena receptora de ondas mentais e emocionais. E agora podemos aí relacionar quando às vezes sentimos aquele famoso frio na barriga, né, em determinadas situações de pânico, ou quando temos aí algum pressentimento estranho, sentimos alguma coisa, é justamente porque esse chakra ele é um centro receptor de emoções. E esse chakra ele também está ligado aí ao estômago, ao fígado, ao baço e ao pâncreas, a toda aquela região abdominal superior ali. Ainda que, né, o fígado, o baço e o pâncreas possuam seus próprios chakras, né, também são chakras. Mas todos esses chakras estão na região abdominal. Então, pela localização, cada um deles aí influi na atividade e na energia dos outros chakras. E, na verdade, também temos que entender que todos os chakras eles estão ligados entre si, né? Ainda que tenham suas localizações e funções individuais. Então, temos que cuidar da saúde desse chakra umbilical, né? Por exemplo, aí, vemos que emoções negativas ou de estresse, né, afetam a saúde desse chakra, inclusive os órgãos físicos. Por isso que as emoções negativas, né, às vezes estresse, emoções negativas, podem causar gastrite, né, úlceras no estômago. Diabetes também, que é uma disfunção do pâncreas, né, que é relacionada com o chakra pancreático. O mestre Samael ele fala no livro Medicina Oculta que a diabetes é um resultado do cultivo dessas emoções negativas. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de emoções. O chakra Manipura ele tem 10 raios de luz e é relacionado com o elemento fogo, o tattva tejas. E o mantra síntese desse chakra é Ram. E as suas divindades regentes são Vishnu,
e Lakshmi. Né? E os poderes, né, o desenvolvimento desse chakra nos dá o poder da telepatia. E aí poderemos ler o pensamento das pessoas e também projetar os nossos pensamentos na mente das pessoas. Tá? Anahata é o quarto chakra, né, conhecido também como chakra cardíaco. O em gnose também se fala de cardis, usa esse termo cardis, que é o centro magnético do coração. Esse chakra equivale à igreja de Tiátira, no cristianismo. Como vemos, né, como sabemos, esse chakra ele se localiza bem no nosso coração. O coração ele representa a parte física, né, o chakra no corpo físico. E as dores de coração, o amor próprio ferido, né, aquele amor próprio quando a gente se sente ferido, a ofensa recebida, o egoísmo, o ressentimento, a tristeza, todas essas emoções negativas, elas afetam a saúde do chakra cardíaco e do nosso coração físico, né? Todas essas emoções negativas, elas fazem o chakra do coração girar ao contrário. Então devemos aprender realmente a amar, a despertar o amor dentro de nós, né? Na semana passada já tivemos aí uma reunião sobre o amor, né? De como exercitar o amor nas nossas vidas, né? Pois bem, esse amor sincero, né, e verdadeiro, e o exercício do amor, a prática do amor, elas intensificam positivamente o nosso chakra cardíaco. E isso nos traz aí felicidade, luz e mais amor, né? Vamos lembrar aí também que o amor, ele só cresce, né? A gente só desenvolve eliminando o ego. Então temos que eliminar aí esses elementos aí, esses egos de amor próprio, de egoísmo, de ressentimento, e assim vai nascendo o amor, o altruísmo, o perdão. Essas são as virtudes, as flores, são as virtudes que embelezam, né, o nosso chakra cardíaco. O chakra Anahata, ele tem 12 pétalas e é relacionado com o elemento ar, do Tattva Vayu. E o mantra síntese desse chakra é Yam. E as suas divindades regentes são Isha e a deusa Kakini, né, que mora dentro do nosso templo coração. E o desenvolvimento desse chakra cardíaco ele nos dá o poder da intuição e também da levitação. Então, há muitos santos, né, e muitos místicos, quando eles estão aí em profundo êxtase de oração, ou também alguns monges aí quando estão em estado de meditação profunda, eles às vezes conseguem aí levitar por alguns instantes o seu próprio corpo. E justamente porque esse chakra do coração, ele entra em uma atividade bem intensa, né? Quando deixamos aí as amarras do egoísmo, esquecemos de nós mesmos, esquecemos do materialismo, a nossa alma se torna leve. Podemos até transcender a lei da gravidade. Aí temos como exemplo aí o mestre Yeshua Ben Pandirá, né? O Jesus Cristo, que ele utilizou o poder do seu chakra cardíaco quando ele caminhou sobre as águas durante a tempestade do mar. Na Bíblia fala isso. E se pesquisarmos também na internet, vamos encontrar aí outras histórias de místicos cristãos, de místicos hindus ou budistas, que também conseguiram levitar aí na frente de pessoas, né? E anotamos aqui ainda, né, que os fogos cardíacos eles controlam a subida de Kundalini. Mas isso vamos estudar em detalhes aí na próxima reunião. Bom, o próximo chakra é Vishuddha. Esse é o quinto chakra, também conhecido como chakra laríngeo, ou chakra da garganta. Essa é a igreja de Sardes.
O chakra laríngeo ele se localiza bem na garganta, né? E a tireoide seria a contraparte física desse chakra. Esse chakra é relacionado com o verbo, com a palavra, com a comunicação. Devemos aí cultivar o verbo, né, ou a palavra harmoniosa, amorosa, a palavra justa. Devemos cultivar a verdade sempre, né? Isso ajuda a manter as pétalas desse chakra sempre luminosas. Por outro lado, a mentira, a calúnia, a fofoca, as palavras e piadinhas aí maliciosas, né? Isso aí afeta negativamente o chakra. Então devemos sempre ficar atento ao nosso verbo, né? Observar e pedir à Mãe Divina para eliminar esses egos da nossa psicologia. O chakra Vishuddha tem 16 raios de luz, né? Aqui nas pétalas, 16 pétalas no símbolo. Ele é relacionado com o elemento éter, que é o Tattva Akasha. E o mantra síntese desse chakra é Ham. E a sua divindade é Swadashiva, ou Sakini. E quando desenvolvemos esse chakra, adquirimos o poder da clareaudiência, ou ouvido mágico, que é o poder de escutar os sons espirituais, né? Com esse poder podemos escutar, ouvir a voz da nossa Mãe Divina, se ela assim permitir. Ajna é o nome do chakra, nome em sânscrito do chakra frontal, também chamado de chakra do entrecenho, né, o terceiro olho, terceira visão, né? Essa é a sexta igreja da nossa coluna vertebral, a igreja de Filadélfia. Esse chakra é a contraparte espiritual da nossa glândula pituitária, que é o chakra físico, né? A glândula pituitária é o chakra do corpo físico. Esse chakra ele tem dois feixes de luz que giram no meio da nossa testa, né? Na região aqui do entrecenho. E aí muitas pessoas, né, quando estão orando ou fazendo seus exercícios esotéricos, às vezes elas sentem uma palpitação, né, ou um formigamento nessa região da testa. Essa é a vibração da glândula pituitária e também desse chakra aí, né, que ele está entrando em atividade. E quanto a esse chakra, né, as observações quanto a esse chakra, devemos tomar cuidado com o uso excessivo aí de telas, né, de computadores, televisão, telefones celulares, né? Hoje em dia, muitas pessoas, nós, às vezes, até pelo trabalho, temos o hábito de ficar muito tempo no celular. E isso prejudica o nosso chakra frontal, né? Afeta o chakra frontal. Se tivermos sensibilidade, vamos conseguir perceber isso. Então, devemos buscar o equilíbrio, né? Sempre buscar o equilíbrio quando utilizarmos esses dispositivos eletrônicos. Não há nenhum problema utilizar esses dispositivos, né? Isso é normal, mas devemos equilibrar. Então, aí equilibrar com atividades físicas, fazer uma caminhada, escutar uma música clássica, né? Para poder não ficar somente nesses dispositivos aí. E outra coisa que desequilibra muito esse chakra é a ira, o sentimento de ira. E o Mestre Samael ele fala nos seus livros que a ira, esse sentimento, ele despeja uma substância no sangue. E isso aí faz muito, muito mal. Esse sentimento de ira ele destrói as pétalas desse chakra ajna. Então temos que tomar cuidado com isso aí. Trabalhar para eliminar o eu da ira. O tato desse chakra chama Adi.
E Adi, ele não corresponde, o Tato Adi não corresponde a um elemento propriamente dito, mas ele é relacionado com a luz. O mantra do chakra Ajna é Om, né? Por isso que vemos aqui no centro do símbolo do chakra essa letra Om. E também já fizemos essa prática, lembra aí na nossa reunião dos mantras, fizemos a prática com o mantra Om. Esse mantra, ele desperta os poderes desse chakra, né? Alguns dos poderes que são a clarividência e a intuição. E a divindade que rege esse chakra é Paramashiva, ou Hakini. Finalmente, o sétimo chakra principal, né, que vamos estudar, é Sahasrara. Esse é o chakra coronário, também conhecido como a coroa dos santos. Esse é aquele ralo de luz, né, com 12 estrelas simbólicas que brilham na cabeça dos santos, dos místicos iniciados. Essa é a igreja de Laodiceia. Esse chakra, ele se projeta para cima, no alto da cabeça. E a sua contraparte física é a glândula pineal. A glândula pineal, ela nos conecta ao Pai Celeste. E a porta é também chamada a porta da iniciação. Então, porque quando Kundalini atinge a altura da glândula pineal, né, ela sobe, quando Kundalini sobe pela coluna, desde o chakra Muladhara até o chakra Sahasrara, pela coluna vertebral, nos tornamos um iniciado do primeiro grau de fogo. Nós vamos estar estudando isso aí também mais para frente, sobre a aula com o tema da iniciação. O chakra Sahasrara, ele tem o brilho de milhares ou de milhões de sóis. Esse chakra, ele tem, a literatura diz que ele tem aproximadamente 1000 raios, ou 1000 pétalas, né, que se projetam para o topo da cabeça. O tato desse chakra é Samadhi. E o mantra dele é Aum, né? Aum. Aum seria o Pai Celeste, né? A representação do Pai Celeste. E a divindade regente desse chakra é Shiva, né? E os seus poderes são a polividência, intuição, viagem multidimensional, né? Através das diferentes dimensões, e também há muitas outras glórias, né? Que esse chakra nos confere aí que nem conseguiríamos imaginar. Bem, vamos lá. Antes de estudarmos os exercícios, né, de começarmos aqui a fazer as práticas, né, entregar a prática, temos que primeiro fazer uma advertência. Na verdade, o mestre Samael, ele faz essa advertência nos seus livros. Ele diz aqui, né, colocamos a frase aqui, perdão. Para cada passo dado no desenvolvimento dos chakras, devemos dar 1000 passos no caminho da santidade. Então, se santificar, né, significa morrer psicologicamente. Então, isso é uma advertência, né? O mestre Samael nos incentiva, né, que façamos essas práticas, né, para desenvolver os chakras, mas, ao mesmo tempo, ele adverte, né? Porque aquele que desperta os seus poderes dos chakras e não elimina o ego, ele pode causar muitos problemas para os outros e para si mesmo. Então, por exemplo, né, alguém aí, uma pessoa poderia, vamos dizer, começar a fazer esses exercícios que vamos entregar aqui, né? Faria, por exemplo, um exercício para despertar a clarividência. E depois de alguns meses,
né, se ela fizer o exercício corretamente, possivelmente ela vai passar a ter alguns vislumbres de clarividência. E esse clarividente, ele poderia ver, por exemplo, o seu parceiro, a sua parceira, né, o homem talvez visse a sua mulher, ou a mulher poderia ver o seu homem, adulterando. Né, clarividentemente ver o seu parceiro adulterando, traindo ele com outra pessoa, né, em visão. E aí, se o clarividente ele não tem a maturidade, ele não sabe interpretar aquilo que ele está vendo ali nas suas experiências, nas suas visões, ele pode até fazer uma besteira, né? Com certeza, ele vai acusar a sua mulher, ele vai se sentir traído e vai acusar a sua mulher de traição, né? Vai caluniar e até cometer alguma injustiça ou mesmo uma tragédia. Agora, o que esse suposto clarividente não sabe é que aquela visão que ele teve possivelmente corresponde a algum agregado psicológico da mulher. Pode ser um ego de vidas anteriores, repetindo ali cenas luxuriosas no mundo astral, né, que é aquele clarividente está vendo. Pode ser também algum ego luxurioso dessa mulher agindo no astral, e às vezes sem que ela tenha a consciência disso, né? Porque os egos, eles atuam, todos nós, homens, mulheres, qualquer pessoa, temos egos luxuriosos, né? Citando exemplos. E esses egos fornicam. Eles têm as suas fantasias, projetam suas fantasias nos mundos internos. E se um clarividente, né, alguém desenvolveu a clarividência, vê isso, ele pode confundir as coisas, não sabe interpretar. Então, isso é muito sério, né? Caluniar as pessoas por visões clarividentes, aí, muitas vezes até subjetivas, né? Pode causar muitos problemas e até um karma terrível para aquele que comete um erro desses. E até nós, né, pessoalmente, também já vimos aí, tivemos colegas que fizeram aí exercícios para despertar o ouvido mágico, a clareaudiência. E essa pessoa, esse colega, ela começou a ouvir pensamentos e vozes dos seus conhecidos falando mal dela. E aí já dá para imaginar o que aconteceu, né? O ego do amor próprio, né, dessa pessoa, desse colega, se sentiu ferido, né? Escutou falando mal dela, se sentiu totalmente ofendido e foi tirar satisfação, né, com o suposto amigo que falava mal dela. E aí ocorreram uma situação feia, e ocorreram inimizades, né, brigas, conflitos totalmente desnecessários. Tudo porque essa pessoa ela não teve a maturidade para administrar a informação, né, essa informação que chegou a ela. Ela não estava preparada para despertar esses poderes. Então, por isso que sempre devemos estar trabalhando com a prática da morte do ego, paralelamente, né, com a prática do desenvolvimento dos chakras, porque assim podemos evitar muito sofrimento desnecessário. Bem, feita essa advertência, vamos ver a prática em si aqui para desenvolver os chakras, né? E depois vamos passar aí as perguntas e fazer os exercícios juntos. Então, nos slides anteriores, né, vimos aí quais são os chakras do nosso corpo astral, quais são os poderes de cada um. E estamos resumindo aqui, de novo aqui nessa lista, na tela, né? Porém, notem aqui que apareceu um outro chakra, o número 5, que é o chakra pulmonar. Né, o desenvolvimento desse chakra pulmonar, ele nos dá o poder de lembrar das vidas passadas. E outra coisa que aconteceu aqui também desapareceu o chakra coronário, porque esse chakra ele se desenvolve
junto com o exercício para o chakra frontal. Então, vamos olhar aqui na tabela, né? Temos uma lista aqui com 7 chakras, 7 poderes e 7 virtudes. Essas virtudes devemos praticar para ajudar o desenvolvimento dos chakras. Sempre praticar. É a conduta reta, né? Que já aprendemos. E, por último, temos aqui os 7 mantras, ou 7 vogais, que vamos cantar para equilibrar, para curar, para ativar os nossos chakras. Né? Então, vamos ver aqui. A vogal I, ela nos dá o poder, ela desperta o chakra frontal, e nos dá o poder da clarividência. Então, nós já vamos fazer essa prática, né? Vamos repetir o mantra I assim, né? A vogal E desperta o chakra laríngeo e o poder nos dá o poder da clareaudiência. Então, esse mantra a gente estende a vogal E. A vogal O para o chakra cardíaco, né, que nos dá o poder da intuição. Então, é o mantra O, estendemos a vogal O. A vogal U é o chakra umbilical, que é o poder da telepatia, né? A vogal A seria o chakra pulmonar, que nos dá o poder das vidas passadas. Né? Então, o chakra pulmonar ele se localiza na base dos pulmões, dos dois pulmões. Então, a vogal A se mantraliza assim. E a próxima seria a vogal M, que é o chakra sexual, né? Prostático uterino. Chakra sexual, nos dá o poder de sair em astral. Então, a vogal M, né, que no português é uma consoante, mas esotericamente é uma vogal. E essa vogal M se pronuncia estendendo o som de M com os lábios fechados, né? E por último, a vogal S, que também é uma vogal esotericamente, que desperta o chakra básico, que é o chakra do fogo, nos dá o poder do fogo. E esse mantra, ele intensifica a vibração desse chakra e alimenta todos os outros chakras. Então, esse mantra S é um mantra, um silvo, né? Bem suave, né? Esperamos que tenha dado para ouvir direito aí, senão podemos repetir depois aí. Então, essa é a vogal S, nós estendemos o som de S, né? Bem suave, né? Como se fosse um silfo, um assobio. Bom, agora, antes de passar aí as práticas, né? Vamos abrir aí para
para perguntas. Esse seria a exposição dos chakras. Vamos ver se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone. Oi, Charles. Boa noite, mestre. Boa noite, companheiros. Boa noite. A minha pergunta, mestre, que está relacionado com uma pergunta que eu já fiz na aula anterior. É muito comum, até clínicas, né, que trabalham com chakras, com os pontos de troca de energia, usarem cristais e usarem também a cromoterapia, não é? Porque cada chakra tem uma cor específica e tem também um cristal específico para cada chakra. Está relacionado com a cor do cristal, é evidente. Sim. E eu sempre aprendi, porque eu sempre gostei de lidar com os cristais, por causa do elemento terra, né? Por causa do elemento está ligado à terra, a usar os cristais dos chakras. E, para minha surpresa, até grata, porque foi a primeira vez que eu vi, eu sempre aprendi que o 7º chakra seria nos pés, e não na base da coluna, como o senhor colocou, e que ele rege todos os chakras, que tem muito mais lógica, né? E que o chakra fogo, na realidade, era o dos pés, que não deixa de ser um chakra, mas, como o senhor colocou, um chakra menor, não é? Sim. Se houver algum problema na utilização, inclusive é muito comum, existe até clínicas, né, que trabalham com chakras relacionando com os cristais e com as cores. O senhor vê algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum. E até pedimos perdão aí, não, de propósito, né, não tratamos, não incluímos esse assunto dos cristais na apresentação inicial, porque não tem nos livros do mestre Samael sobre especificamente, né, desenvolvendo esse tema dos cristais, né? Então, por isso que deixamos aqui e até tínhamos aqui anotado para comentar que você tinha pedido para comentar sobre os cristais, né? Mas antes de entrar até no tema dos cristais, falando dos chakras, né, da diferença que existe aí nas literaturas, até às vezes em algumas literaturas hindus, existem pequenas discrepâncias nas cores, nos números de pétalas, né, dos chakras, ou daqueles feixes de luz dos chakras, né, e até das posições dos chakras, né? Você mencionou que você viu alguma fonte de informação que falava que o chakra básico era nos pés, né? E da mesma forma, se formos pesquisar por aí, existem livros e fontes que dizem, por exemplo, o segundo chakra, eles não colocam como chakra sexual, eles colocam como o esplênico, né? O hepático. Então, realmente fica um pouco confuso se a gente for buscar as diferentes fontes aí, vamos ver que se contradizem aí às vezes, né? Isso é natural. Mas, na verdade, nós não precisamos criar um conflito mental por causa disso, porque todos existem, como falamos, vários chakras no corpo, né? Maiores e menores. E até clarividentemente, muitas vezes esses chakras podem se confundir, né? Já vimos aí comentários de pessoas aí, né, que falam que esses chakras às vezes estão muito próximos uns dos outros e se confundem, né, na visão clarividente. Mas isso não é problema. A ordem dos chakras que nós passamos aqui é a ordem que a gnose estuda. E é a ordem, né, da iniciação. Porque nós vamos ver isso aí, estudar isso na conferência sobre a iniciação, né, que, como falamos até no princípio, esses chakras principais, os 7 chakras que desenvolvemos aí na apresentação, eles são marcos
são estágios que o iniciado ele vai alcançando à medida que progride na iniciação. Então, por exemplo, o Kundalini. O Kundalini mora no chakra básico, né, que na gnose e em muitas literaturas até hindus se estuda que fica na base da coluna, né? Que na verdade não é na base da coluna, sai um nadi, né, um canal, um fio que se projeta para baixo, né? E aí aquele feixe luminoso se projeta ali no períneo, né, na região do períneo. Se projeta ali para baixo como uma luz. Então esse seria o chakra base. E ali mora na base da coluna, né? Se estudarmos aí a anatomia oculta, mora a Kundalini, ali adormecida. E quando o alquimista ele pratica magia sexual, né? Já vamos estudar isso na próxima reunião já. A energia sexual, né? Por um processo ali que vamos estudar, desperta Kundalini. E aí Kundalini rompe o orifício ali isso energeticamente, né? Etericamente. E ele começa a subir pela coluna vertebral. E cada vértebra da nossa coluna vertebral, são 33 vértebras, representa um grau iniciático naquele respectivo corpo, né? Vamos estudar isso depois. E em determinada vértebra, ao longo da vértebra, existem 7 igrejas, que também é a cana de bambu de 7 nós, né? São símbolos esotéricos. O cajado do mago, né? Que é a sua coluna vertebral. O cajado do mago é o símbolo da coluna vertebral. E tem 7 nós, essa cana, que são as 7 igrejas e os 7 chakras. E o mestre Samael ele passou por esses processos iniciáticos e ele nos ensinou, né, nos seus livros. Né, a primeira igreja é o básico, né, que é Muladhara, o segundo chakra, a segunda igreja é Swadhisthana, que é ligado, sai de certa coluna vertebral ali e se projeta na região prostática, ou uterina, né, aquele raio de luz. Às vezes, quando vemos aí pela internet fotos, vemos fotos ali projetando da área sexual mesmo ali, né, aquele círculo da área sexual. E essa ordem aí que explicamos aqui, né, em cada igreja, cada chakra tem assim como cada vértebra também tem as suas condições, requisitos de santidade para ser alcançados, de virtudes, provas iniciáticas que vai passando, e aí Kundalini vai subindo até atingir o topo da cabeça, né? E isso nos 7 corpos, né? Vamos estudar isso mais para frente. Então, essa é a ordem que estudamos na gnose, certo? Que é a ordem iniciática dos chakras aí, ensinada na gnose pelo mestre Samael. Mas se vemos aí em outras literaturas, né, algumas diferenças aí, são pontos energéticos, né? Se a literatura ou a pessoa chama de aquele é o chakra básico, ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro, não faz diferença. Todos são pontos de energia. Então, a ordem, o número, o nome que se dá, muda somente o rótulo, né? Mas a função seria a mesma. Então, essa é a questão da diferença, né? A discrepância aí dos chakras. E também das cores, né? Que muda aí também as cores. Às vezes tem uma discrepância aí entre uma fonte de informação e outra. Agora, comentando sobre os cristais, né? E não só cristais, né? Como você comentou aí, cromoterapia, né? Musicoterapia, né? A vibração do som, porque acabamos de ver aqui, e está aqui na tela, né? Que cada chakra tem uma vogal. Cada chakra tem uma nota síntese, né? Que vai ali de do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E o chakra ele vibra com aquela nota, né? Então tem musicoterapia, cromoterapia, terapias com cristais, né? Que não recordamos agora o nome
dessa terapia, e outras terapias mais, né? Acupuntura, né? Às vezes massagens, perfumes também. Alguns perfumes podem ativar determinados chakras, né? Sabemos disso. E então e é válido, né? Isso aí ajuda, vamos dizer assim, que são acessórios, né? Então, por exemplo, se eu quero despertar a intuição não, perdão, a clarividência, que é o chakra aqui do terceiro olho, a terceira visão. E aí talvez, né, pela literatura aí, algumas fontes citam que esse aqui seja a cor desse chakra, seja aí o violeta, por exemplo, né? E aí eu poderia colocar uma ametista, ou até uma pirâmide, uma ametista em forma de pirâmide, deitar, né? E colocar aqui nessa região aqui no terceiro olho. E me inundar, ou imaginar a cor, né, violeta, né, do chakra. E aí eu faço uma meditação, faço os mantras, utilizo aquele chakra, utilizo as coisas, tudo isso ajuda, né? Não descartamos isso. E é opcional, né? Assim como música também, alguns sons, tudo isso ajuda. Agora, o mestre Samael ele não menciona dos cristais, né, dessas coisas nos seus livros. O que ele menciona é o que ele experimentou na prática, né, que até, se formos ver nos livros, ele menciona que alguns exercícios desses aí, tem vários mantras, né, para despertar os chakras, não é somente esses. Mas existem, inclusive, alguns exercícios Rosa Cruzes, que ele também ensina nos seus livros, que ele estudou e ele praticou. E ele fez esses exercícios com essas vogais, né? E também conhecemos, né, muitas pessoas que fizeram dentro da gnose e que dão resultados, né? Sem necessidade de cristais, de sons, de cores, né? Você, como vamos fazer aqui hoje, né? Vamos sentar, relaxar o corpo e fazer esses vogais, esses mantras, e a pessoa, né, o estudante fazendo esses exercícios diariamente, aí no decorrer dos meses, né, dependendo, claro, de cada estudante, no decorrer dos meses, a pessoa vai despertando os seus sentidos, os seus poderes. E aí depende, né? Depende se a Mãe Divina autoriza, né, que você tenha essa experiência ou não, né? Mas certamente, se você fizer esses exercícios, alguns desses mantras ou todos eles, diariamente praticar, certamente você vai desenvolver alguma faculdade, algum sentido seu vai se desenvolver, né? Esse sentido que você estiver trabalhando aí, clarividência ou clareaudiência, você vai ter mais intuição, ou de repente parece que você escuta, são vozes, até parece até que a sua mãe divina está falando com você, né? Às vezes não é tão claro assim, mas é um pensamento que surge, um pensamento iluminador ou criativo que surge na sua mente, né? Uma intuição, às vezes, que você desenvolve, ou às vezes sob forma de sonhos, né? Você teve um sonho que é uma mensagem, né? A pessoa começa a fazer essa prática dos mantras, dos chakras, começa a ter sonhos mais lúcidos, mais vívidos, ou então desdobramento astral. Então, esses mantras são bem efetivos, sem necessidade de cristais, mas é lógico, como falamos, todas essas terapias, né, esses cristais ajudam. Por exemplo, se eu me deitar e colocar um cristal aqui, ou então no coração, né, um cristal verde ali no coração, ou aqui na garganta, tudo isso me ajuda a concentrar, né? Então, cada pessoa tem uma afinidade,
um sistema de trabalho assim que ela gosta, né? Que ela tem afinidade. E não tem mal nenhum utilizar essas coisas, né? Não sei se esclareceu aí, se quiser a gente pode desenvolver mais aí. Não, mas esclareceu bastante. Só a questão das cores. É, Uhum. é muito comum, e eu aprendi, isso pode até ajudar aos companheiros, que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a cristal e a sua cor e ser colocado num chakra errado. Um exemplo que a gente vê muito, e eu aprendi muito, né, com meus estudos, é que a gente jamais pode ter um cristal negro, não é, num colar, e perto do chakra cardíaco, porque ele vai influenciar negativamente. Não é? Por mais que a gente, o senhor colocou até bem, que isso é uma coisa a mais, mas a gente sabe que não só o som, não é? Como também a cor e também o cristal em si, que ele capta energia, né? Está provado até nas pirâmides, né? Sim. Que uma pirâmide de cristal ela consegue captar uma energia violenta, que ele vai interferir, né? Só isso. Eu vejo muitas pessoas usando cordões com cristal negro, né? Ou até fumê, e muito próximo a um chakra cuja cor não é essa, né? Uhum. E acaba influenciando negativamente e não sabe por que tá, tá tendo problemas, né? Uhum. Sim. Porque não tem essa noção. Só isso. Não, é muito válido, sim. E isso até a própria pessoa, né? Como você falou aí, ou nós mesmos, né? Nós aqui, à medida que vamos trabalhando, experimentando, né? Vale a pena fazermos nossas próprias experiências com os cristais, com as cores, né? Então, como você falou aí, se eu uso um chakra, às vezes até por experiência, né? Você falou aí, alguém usa um chakra de uma cor escura, perdão, um cristal de uma cor escura, ou determinado cristal, e ele vê que aquilo não é bom, ele sente algum desequilíbrio, né? Alguma intuição de que alguma coisa não está batendo bem ali, não está em sintonia, né? E pelo contrário, de repente ele carrega um cristal, uma pedra de quartzo ali, alguma coisa, e ele sente que aquilo faz bem, ele tem a sensibilidade para perceber, né, a energia daquele cristal que está fazendo bem, né, que está curando, que está equilibrando o chakra. Então, é muito válido. A pessoa tem que fazer uso disso, dos cristais, das cores, os perfumes, né, incensos, né, acender vela. Né, tudo isso são elementos que nós temos que fazer uso que ajudam, né, a mística, né, que ajudam a desenvolver a mística. Alguns são elementos indutores de mística, de energias, né, que nos dão energias. Então, por exemplo, alguns perfumes são próprios para meditação, né? Por exemplo, sabemos aí o olíbano, né, o incenso, a resina do incenso, né, que produz um efeito mental, né, e até nos chakras, que ativa, que propicia, ajuda na meditação. E também os chakras, os cristais. Os cristais são os corpos dos elementais evolutivos da natureza, né? O quartzo, a ametista, a esmeralda, são maravilhas, são preciosidades. E se nós trabalhamos com os cristais e às vezes até fazemos experiências, né, práticas com os cristais, concentração, meditação no cristal, e percebemos, conseguimos extrair um benefício, um avanço nas nossas práticas, né, conseguimos potencializar as nossas práticas com a ajuda desses cristais. Então é excelente, não tem mal nenhum continuar fazendo uso disso, né? As plantas também, né? Vamos ter uma aula aqui sobre magia elemental, vamos trabalhar com plantas, com os minerais, né? Os vegetais, que são também elementais evolutivos da natureza.
Então, vemos aí como uma coisa excelente. É muito válido esse ponto aí que você está colocando, né? Desde que você tenha a sensibilidade, experimente, perceba isso, né? Mestre, é verdade que o senhor tocou agora, né? Veio à minha mente quando o senhor tocou a questão dos chás, das plantas medicinais, aí aprofundando um pouco isso, a questão das drogas, né? Uhum. Algumas vêm de chás. E elas estão sempre relacionadas ao chakra frontal, ou a terceira visão. Os próprios xamãs, né? Os curandeiros, né? Os pajés, nossos, eles usam esses chás para abrir ou potencializar mais ainda a terceira visão, que é o chakra frontal, né? Uhum, E sim. muitas das drogas permite a eles terem uma clarividência, verem os outros, os mundos paralelos, né? Ou as outras dimensões. Isso confirma realmente? Sim, mas temos que fazer tem um critério aí, né? Porque existem drogas e drogas, né? E também a forma com que essas drogas são utilizadas, né? A origem dessas drogas, tudo isso afeta, tudo isso influencia, né? Porque existem drogas sintéticas, né? Existem chás naturais, né? Que você trabalha ali diretamente com o elemental, né? Das plantas. Então, há que se fazer uma distinção, uma diferença entre as substâncias, né? Porque as drogas, né? Maconha, cocaína, drogas sintéticas, aí marihuana, né? Heroína, essas drogas, álcool, essas drogas elas fazem o contrário, elas fazem os chakras muitas vezes girar ao contrário, né? Abrem os chakras inferiores negativamente. Então, a pessoa às vezes até tem alguma visão ou algum pensamento, algum sonho, e é uma experiência negativa, né, subconsciente, né, das infradimensões. Então tem que tomar cuidado. Agora, existem elementais, né, e plantas, né, e o Mestre Samael, ele fala, ele cita isso, né, não desenvolve muito, mas cita em alguns dos seus livros, por exemplo, o peiote, que é um cacto do México, que os índios, eles utilizavam esse cacto. Eles comiam esse cacto, faziam chás, eles tinham a sua cerimônia. Não era uma coisa para divertimento ou para lazer, era uma coisa muito séria, né? Era uma cerimônia espiritual, né? Que eles invocavam os mestres, os seus deuses, faziam a magia elemental, né? Com o cacto do peiote, faziam os pactos, até pactos com os elementais, e tomavam, comiam aquele cacto, e o elemental ajudava eles a desdobrar em astral, né? Conscientemente. Mas conhecemos também pessoas que tomaram esse cacto, comeram e não aconteceu nada, né? Talvez faltou a seriedade, faltou o mérito, então, e até por aí, se você vê, por aí tem pessoas que usam chás, né? Até, como você falou, xamânicos e tudo, e não é uma coisa assim, uma regra geral, né, que acontece com todo mundo. Deve haver tudo um procedimento, né, uma seriedade, um trabalho espiritual para que a pessoa possa obter o benefício e ser ajudada por aquele elemental, né, de uma forma positiva, e de que ali ao redor dele os espíritos, os mestres e até o seu ser interno lhe ajude a ter uma experiência de clarividência positiva, iluminada, né? Senão, se não há seriedade, se não há respeito, né? Se é uma brincadeira, às vezes o elemental pode até ter um efeito negativo na pessoa, né?
porque faltou respeito, ou então, às vezes, espíritos negativos ou seus próprios egos. Você está tomando aquela substância, aquele chá, seus próprios egos. As experiências, as visões que você tem ali são subjetivas, podem ser os seus egos ali, sonhos. Então, há que se tomar cuidado, né? Não é uma regra em geral. Existem vários pontos aí a se considerar. Bruno, tem alguma pergunta? Sim, mestre. Boa noite. Gostaria de Boa fazer uma noite. pergunta. Na verdade, é duas dentro de uma, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade de visualizar, principalmente quando eu estou fazendo meditação guiada. E dizem que quando você consegue visualizar algo, você consegue concriar e manifestar, né? Eu quero saber se isso procede e qual chakra eu posso trabalhar para poder conseguir visualizar melhor as coisas. Conseguir realizar mais visualizações, sentir o cheiro quando estou visualizando, sentir mesmo o que eu estou visualizando. Sim. Não, interessante, uma boa pergunta. A visualização, ou então poderíamos chamar da imaginação, na verdade é uma faculdade da consciência muito poderosa e ajuda muito, né, nas práticas espirituais. Aliás, nem pode existir progresso espiritual sem desenvolver uma imaginação positiva, né? Sem termos um controle sobre a nossa imaginação. É muito importante a visualização. Vimos aqui, né, naquela prática da morte do ego, por exemplo, foi a última prática que fizemos. Temos ali que visualizar a cena, imaginar a cena, passar aquele filme, né? E é uma imaginação, é uma projeção dirigida da consciência. Não é uma fantasia aleatória que cai na minha mente, ou um ego. Então é um processo ativo da minha consciência de visualizar aquilo, de imaginar. E isso me ajuda a concentrar, me ajuda que eu possa fazer a prática de morte do ego melhor, né? Até mais eficientemente, mais rapidamente. E funciona também para outras coisas, né? Para oração, né? Então, para o desenvolvimento dos chakras. Nós vamos fazer aqui a prática, já vou explicar aqui. Por exemplo, quando concentramos no chakra aqui, imaginamos uma luz, né? Podemos imaginar uma luz ou uma flor, um sol, um ponto de luz, um raio de luz. E se eu consigo manter a mente concentrada nessa imagem, nessa imaginação, eu consigo muito mais benefício dessa prática. Então é bastante válido. Agora, o que você relata aí que tem uma dificuldade. Isso, na verdade, é uma dificuldade geral de todos nós, né? Porque a nossa mente é dispersa. Quando nós nos propomos a nos concentrar em fazer uma prática, ou concentrar, ou imaginar qualquer objeto, qualquer coisa, não sei se você já teve tempo de olhar as conferências anteriores, mas nós temos milhares de formas mentais, de pensamentos que são os nossos egos. E eles vivem disputando o espaço na nossa mente ali. Cada um deles quer usar a mente para pensar, para se alimentar de algum pensamento, né? Ou alguma preocupação, algum medo, algum prazer, alguma memória. Por isso que nós temos dificuldade em manter uma projeção, uma imaginação na nossa mente. Então, é um drama que todos nós temos, né? Todos nós estudantes temos. E a nossa mente é fragmentada. Então, não tem outra solução a não ser praticar e fazer o trabalho de eliminação dos egos. Aí você vai limpando a sua mente, né? Eliminando os egos, e a mente vai ficando mais vazia. E você consegue se concentrar mais. E fazendo prática. Agora, os mantras ajudam, né? Esses mantras aqui para
por exemplo, o chakra frontal. Se você fizer essa vogal I, né, repetir aí, se concentrar, fazer a prática, né, relaxar e fazer o mantra I durante, vamos dizer que você só se dedique a isso, que você faça aí 30 minutos diários. Vai chegar um ponto em alguns meses que você vai ver que a sua visão começa a ficar mais nítida. Inclusive, e isso é clarividência. A imaginação, na verdade, é uma forma de clarividência, porque o Mestre Samael fala, e na magia se fala isso, imaginar é ver. Então, se você está imaginando uma coisa com a consciência, você está vendo aquilo. E se você está desenvolvendo a clarividência, né, vai chegar um ponto, nos primeiros lampejos, você vai fechar os olhos, você fecha os olhos, a gente vê escuridão, algumas luzes. Mas uma pessoa clarividente, ela fecha os olhos, ela vê imagens nítidas, como se estivesse com o olho aberto. Né? Então, esse mantra aí, ele desenvolve essa capacidade de visualização que você mencionou aí. Então, a ideia, e é o que nós vamos fazer aqui, é fazer todos esses mantras, né, na nossa prática. E aí desenvolvemos todos os chakras de forma harmoniosa e equilibrada. Não sei se respondeu aí ou tem algum ponto que quer aclarar mais. Sim, respondeu, esclareceu bem. Muito obrigado, mestre. Mestre, Sim, Charles. tem pessoas, né, que têm graus diferentes, até tem nomes para cada grau, que é o dupla vista, o clarividente e o vidente, que são diferentes, né? Que eles conseguem, é evidente que cada um com sua sensibilidade, né? Ou poder de sensibilidade, que existe uma diferença grande entre os três, conseguir prever, não é, algo, ou ver. E em alguns casos sem nenhum treinamento, sem nenhuma doutrina, quer dizer, a pessoa tem esse dom. É evidente que se ela trabalhar, ela consegue até ver melhor. E é do terceiro chakra, né? É o desenvolvimento do chakra frontal. E você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar nesses nomes? Não, já ouvi falar de nomes assim, mas são duas coisas, né? Primeiro, as pessoas que elas já nascem com esse dom, né? Com essa capacidade, com esse poder desperto. Porque, com certeza, elas trabalharam, desenvolveram, fizeram algum trabalho espiritual na vida anterior, né? E agora nessa vida, porque o trabalho interior, tudo que a gente conquista espiritualmente, a gente sempre carrega, depois que morre, carrega aquilo para o outro lado e para quando vou retornar nesse mundo. Então, essas pessoas que agora têm poderes, já testemunhamos, já vimos pessoas que têm esse tipo de poder, de dom de curar, às vezes, né? Dom de uma clarividência. E é porque teve algum desenvolvimento, né? De alguma vida. E esses existem, como você falou aí, as pessoas às vezes dão nomes, né? Vidente e um vidente, vários graus de vidência. E isso também existe, mas a maioria que vemos por aí são clarividentes, né? Ou pessoas que têm uma sensibilidade que alcança mais, seria o astral inferior, ou a contraparte espiritual desse mundo, desse nosso mundo físico aqui, né? E aí essas pessoas veem os mortos, né? Espíritos que faleceram. Às vezes eu já vi pessoas, né, comentando que tinham, desde criança, tinham clarividência, e essa clarividência trouxe muito sofrimento para a pessoa,
que ela tinha visões que não conseguia controlar, que eram visões horríveis, espíritos, né? E justamente por isso, porque a clarividência dessa pessoa alcança aquele nível espiritual, aquela dimensão, que aí no caso seria um astral inferior, ou seria um mundo físico, a parte espiritual, né, a contraparte, a quarta dimensão espiritual, e esse é um nível, né, de clarividência. Provavelmente, se nós não tivermos aí um, um desenvolvimento espiritual também, de eliminação de ego, de fabricar os corpos para as outras dimensões, a gente vai despertar a clarividência, vai ser uma clarividência também meio que limitada, né? Nesse plano aqui, ou no plano inferior, no plano mais superficial, assim, mais próximo de nós, vamos dizer assim. E esse é um nível de clarividência, né? Que talvez estaria ao nosso alcance. Agora, existem níveis de clarividências mais altos, assim como existem também mais baixos, né? Existem pessoas que só veem as coisas negativas e subjetivas, né? Mas também existe uma pessoa que trabalha, por exemplo, com alquimia sexual, e ela fabricou o seu corpo astral, e ela cristificou o seu corpo astral, e todos os chakras do seu corpo astral estão em atividades ali, iluminados com o fogo de Kundalini, o fogo sagrado. Então, essa pessoa ela vai ter uma clarividência que vai alcançar o astral superior. Ela não vai ver somente os espíritos desencarnados ou umbral, ela vai ver os anjos, ela vai ver os deuses, né? Os mestres, os templos do mundo astral, das dimensões dos paraísos. Ela vai ver os elementais da natureza, né? Os gnomos, fadas, duendes, os devas. A visão clarividente dela vai alcançar tudo isso. Ela vai olhar, no astral está a dimensão da eternidade. Ela olha para uma pessoa, a vida da pessoa é um livro aberto. Ela vê o passado, o presente e o futuro daquela pessoa, né? Porque o futuro a gente sabe que foi originado no passado, que é uma recorrência. Então, o clarividente, que tem uma visão que alcança esse nível, ele pode ver o futuro de uma pessoa, né? Ele entra numa sala ou bota a mão em algum lugar, em uma pedra, em uma parede, ele tem toda a memória, né, do astral daquele objeto, daquela pessoa, daquele lugar. Então, e assim sucessivamente, existe a clarividência do plano mental e do plano causal, né, e até dos outros planos superiores do espírito, até que a pessoa tem a polividência, ela enxerga tudo, né? Então, tem aí. Agora, as correntes espirituais dão diferentes nomes para isso, né? Vidente, polividente, aí não sei, não me lembro aí os termos que você usou, mas são nomes, né, que as pessoas dão para classificar, cada escola dá para classificar de acordo com o seu ensinamento, os diferentes níveis de clarividência. Como é que a igreja, a gnose, ela vê a questão dos signos? Porque a clarividência, e eu estudei, né, em alguns livros, ela também tem uma relação com o signo da pessoa. Tem alguns signos que são mais propensos ao desenvolvimento da clarividência. É evidente que cada signo está ligado também a um elementar, né? Ao ar, ao fogo, e a água, e assim por diante. Vou dar um exemplo, o signo de Libra, que é considerado o signo mais clarividente de todos. Existe algum aprofundamento, né, dentro desse termo, mestre? Dessas colocações? A questão dos signos, né? Os signos, eles representam
né, o mapa estelar, o mapa das estrelas, a posição dos astros, no momento que do nascimento da pessoa, que aquela pessoa veio à existência, né, que veio ao mundo, que nasceu, quando ela nasceu, os planetas, as estrelas, os astros, existia uma certa configuração cósmica no universo que emanava uma energia bem particular daquele exato, preciso momento, e a pessoa nasceu no momento, naquela fotografia. Quando bateu aquela energia, ela deu a primeira respiração, e ela respirou aquela atmosfera. Então, isso determinou o signo, né? E o karma, porque a pessoa nasceu naquele exato segundo, porque a lei do karma determinou, naquele exato segundo, naquele exato lugar, momento, tudo, porque o karma determinou. E isso influencia toda a vida da pessoa. Agora, esse signo que nós vemos aí hoje, né, o zodíaco, que a gente estuda hoje aí, ele está muito superficial. E o Mestre Samael ele comenta isso. O Mestre Samael escreveu, acho que 2 livros só sobre o tema do zodíaco, explicando isso. Está lá no Google Drive, naquela pasta Biblioteca Gnóstica, está lá os livros sobre astrologia hermética, dos signos zodiacais, não me acordo agora o nome dos livros. Então, é um tema, tem muita influência. Porém, a maneira que isso é tratada e divulgada hoje em dia carece de profundidade e de detalhes, porque caracterizar uma pessoa assim, tem os 12 signos do zodíaco, e certamente influencia muito, né? Uma pessoa nasceu sob o signo de Libra, ele vai ter determinadas características, né, do signo de Libra. Características positivas, negativas, né, aspectos positivos, aspectos negativos, e o karma, mas não se pode definir a pessoa só por aquele aspecto, né, o signo solar. Existem toda a configuração dos outros planetas que você tem que tomar em conta. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, do signo de Libra, ou pega 1000 pessoas do signo de Libra. É possível que aquelas 1000 sejam totalmente diferentes uma das outras. Algumas questões talvez sejam as mesmas, né? Mas até uma pessoa de Libra e uma pessoa de Leão talvez tenham características bem semelhantes por algum motivo, né? Então, são vários pontos, fatores que afetam aquela pessoa, e para você dar uma descrição zodiacal profunda, né, objetiva e certeira de uma pessoa, você precisaria considerar todos esses aspectos, e não somente o signo de Libra é assim, ou o signo de Leão é assim. É lógico, vamos, existem pontos que, que são marcantes, né? Mas mesmo esses pontos marcantes sofrem muita variação aí dependendo dos outros aspectos kármicos, configurações aí planetárias no momento que a pessoa nasceu, do histórico da vida daquela pessoa, né? De como ela está conduzindo sua vida, né? As sensibilidades que ela desenvolve. Então tem, por exemplo, né? Por exemplo, o signo de Leão. O signo de Leão é o ponto forte do Leão é o coração, né? Então, que é o órgão, né? Considerado pelo signo de Leão. Então é o chakra cardíaco. Se essa pessoa nasceu sob o signo de Leão, talvez é possível, né? Não é certo, mas é possível que se ela fizer tentar desenvolver uma intuição, chakra cardíaco, ela talvez tenha mais facilidade, ou talvez até ela nasceu, né, com
uma intuição mais desenvolvida, né? Então, não sei aí, né? Tem outros signos, né? Peixes, né? O aquário, que é das águas, né? Câncer também é das águas. Saturno da Terra, tem cada signo tem os seus elementos, né? E tem os seus chakras. Eu não me acordo agora, o Mestre Samael ele fala isso nos livros, né? Que tem os seus chakras que influenciam. De certa forma, é como você falou do chakras, mas para trazer toda a característica, determinar a característica de uma pessoa, especificamente de uma pessoa, você precisa tomar em conta, considerar outros aspectos também, né? Tem Isso uma questão esclareceu. também que Uhum. é a questão que você não tocou, que é a influência do ascendente. Né? Todo signo, quando chega a uma certa idade de vida, ele começa a sofrer uma influência muito grande do seu ascendente. E aí ele perde um pouco da característica do seu signo e passa a ter a característica daquele ascendente que é um outro signo. Uhum. Né? Então isso influencia muito. E foi feita uma pesquisa e viu que a maioria das pessoas elas têm características que nasceram na mesma data, né? Que possuem o mesmo signo, que tem uma característica em comum, muito marcante. Não é? Um exemplo é o Libra. O Libra é a questão da balança, da indecisão, né? Da insegurança, da questão das artes, do belo. Isso são características que foi pesquisada e que a grande maioria das pessoas que tem esse signo, não é? É evidente que também tem a questão da data, né? Se você nascer muito próxima da mudança, né, de signo, né, que ela vai de uma data até uma data final. Por aquela data passa a ser um outro signo. Se você estiver muito próximo daquela data final ou do começo, né, que quando muda os signos, é evidente que você é influenciado por aquele outro signo. Mas as pessoas que nasceram bem no meio, elas têm características muito fortes, né, daquele signo. Isso foi feito uma pesquisa com várias pessoas de cada signo. Por isso que a gente tem aquelas características que são padrão, como você falou da questão do leão. Leão, terra, né, razão. Por isso que ele usa muito a razão. E a questão do chakra, que é o cardíaco. Então, isso são características daquele signo que foi visto uma grande, claro que tem exceções e exceções, né? Mas falando até aqui em algumas, não é? Que é a questão do ascendente, que é a questão de estar mais próximo da mudança do signo, isso influencia muito. Sim. Não, beleza, realmente tem as variações aí, tem as influências, né? Então é um ponto bom para se considerar também. Bom, beleza, então vamos fazer a nossa prática aqui e eu vou colocar aqui, a prática vai ser assim, né? Eu vou colocar um som aqui bem baixo e nós vamos relaxar o corpo, fazer umas respirações profundas aí, né? Para relaxar o corpo, relaxar a respiração, como já aprendemos, e sentir essa energia, né? Do prana, cada vez que respiramos, a energia vital, né? Entrando pelas nossas narinas, né? Pelo nosso ser. E eu vou dirigir a prática aqui, né? Só para a gente fazer junto e depois vocês podem fazer sozinhos, repetir, continuar fazendo diariamente. E nós vamos fazer 7 vezes cada vogal, né? 7 vezes o I, 7 vezes o E, O, U, A, M, S. E eu vou estar fazendo aqui em voz alta, né? Espero que o microfone aqui, eu posso chegar mais perto, espero que o microfone saia direito, a voz. E vocês regulam aí, né? O volume do som para ficar mais alto ou mais baixo, né? Da minha voz. Mas o interessante é que cada um de nós faça 7 vezes
a mantralização para cada chakra, né? Então, vou fazer uma vez aqui, antes de botar a prática, repetir uma vez cada um, só para, antes da gente começar a repetir junto. E aí vocês até me dizem aí se tiver algum problema ouvindo algum desses sons. Então, começando ali com o mantra aí, né? E aí eu vou repetir um atrás do outro. Puderam ouvir bem cada vogal, não? Sim.